entrou na igreja. Esse cadeirante, ele vendia bombom e essas coisas assim na rua, sabe? E aí ele não era da igreja, ele parou lá e entrou. Aí a gente terminou a ministração e a gente foi fazer o apelo. E no apelo ele foi à frente. E aí ele se jogou assim no chão e ele começou a chorar. E ele era viciado, né? Ele usava droga, ele era viciado e ali a região era bem, assim, difícil. E aí depois a gente fez o apelo para quem queria aceitar Jesus, ele aceitou. E aí ele foi embora. Só que no lugar onde ele ficou, ele foi embora, né? E no lugar onde ele ficou, tava o isqueiro dele e um maço de cigarro, assim, no chão. E isso, sabe, ministrou assim meu coração, porque eu vi ali alguém abandonando o seu vício, sabe? Eu esperava, né, que ele fosse curado, assim. Porque toda vez que a gente vê alguém, por exemplo, assim, numa cadeira de roda, a gente imagina, né? Não, eu queria que ele andasse, né? Eu queria que ele saísse daqui andando. Mas aquilo foi mais impactante para mim porque eu vi ele abandonando um pecado, eu vi ele abandonando um vício, e isso falou muito forte no meu coração. Amém? Só para finalizar aqui a questão de testemunhos, né? Uma vez a gente também foi numa faculdade, uma faculdade federal. Foi a primeira vez que a gente foi numa faculdade. E lá nessa faculdade tinha um grupo de cristãos, eles eram jovens. E eles sempre faziam regularmente, né, uns cultos, umas reuniões lá na célula, no período de intervalo, né, que eles tinham. E eles se reuniam e falavam sobre Jesus. E aí eles chamaram, né, a companhia NC. Eles estavam muito alegres, eles trabalharam muito, venderam muita coisa para chamar a gente ali para aquele lugar. E a gente foi lá, fez a peça, a gente fez a ministração. E eles conseguiram assim encher o lugar lá, né, tipo a sala lá que eles fazem as reuniões deles, estava muito cheia. E eles também não podiam falar que era sobre Jesus, né? Então eles camuflaram, botaram o nome que era cuidado da mente, cuidado emocional da mente. Enfim, aí a gente fez a ministração e depois a gente fez um apelo. E aí na hora do apelo a gente perguntou se alguém gostaria de aceitar a Jesus. E uma vida entregou essa vida para Jesus naquela noite. Até aí ok, né? Só que, assim, para mim, a gente sempre quer, né? Eu queria que tivesse mais pessoas aceitando Jesus, que fosse uma revolução assim naquele lugar. Mas eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí depois a gente foi jantar com eles e eles conversaram com a gente, né? E ela falou bem assim, olha, a gente faz essas reuniões aqui há muito tempo. Eu tô nesse grupo há muitos anos. E foi a primeira vez que eu vi alguém aceitando a Jesus aqui nessa faculdade. Então, para mim isso assim foi impactante. Porque, sabe, o Senhor ele ministrou algo no meu coração, que toda vez quando a gente vai num lugar, a gente não está ministrando para uma vida, mas nós estamos ministrando para as gerações. Nós estamos ministrando porque essa pessoa ela vai falar para os seus filhos, essa pessoa vai falar para os seus pais, e muitas vidas vão ser impactadas, sabe? É assim que eu penso. Então naquele dia para mim já foi o suficiente. Amém? Aí eu gostaria de ler para vocês Isaías capítulo 61. Deixa eu abrir aqui, licença. Isaías 61, 1. Eu amo esse versículo, eu amo esse capítulo, mas eu vou ler só vamos lendo, né? A partir do 1, diz assim: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Gente, eu amo esse versículo. Jesus, quando ele vai pregar, né, ele fala sobre esse versículo, ele fala porque ele estava cumprindo o propósito, então ele cita nessa palavra, e eu amo ela porque é exatamente o que eu sinto, sabe? O Senhor, ele está sobre mim, e ele me ungiu, e ele me levou para lugares para levar a palavra dele. Mas essa palavra, irmãos, não tá só para mim, ela tá para você também. Essa palavra ela pode alcançar a sua vida também, porque o mesmo Espírito que está sobre mim está sobre você. O mesmo Espírito que me levou para outros lugares é o mesmo Espírito que quer te usar. Amém?
E na missão, gente, eu tenho visto, sabe, pessoas sendo libertas do pecado. Eu tenho visto mortos voltarem à vida. Eu tenho visto pessoas entregando sua vida a Jesus. Eu tenho visto famílias inteiras conhecendo a Jesus, entregando suas vidas a Jesus. Eu já vi crianças cheias do Espírito Santo. Eu vi velhos tendo visões. Eu tenho visto o cumprimento do Senhor. E eu queria que você também visse. Eu quero que você também veja essas coisas. E eu creio que o Senhor, Ele é capaz de te usar. A missão ela acontece quando você não quer ir. A missão é acordar cedo para salvar vidas. A missão é pegar 3 carros, 2 ônibus, 2 vans e atravessar uma balsa para chegar em um lugar, para pregar naquele lugar e depois fazer o mesmo percurso para voltar. A missão é sorrir quando você quer chorar. E é chorar para fazer outras pessoas sorrirem. A missão é lavar, é limpar e é carregar. A missão é várias coisas. E eu não sei qual é a sua missão, irmão. Esse é o ano do mover apostólico. E eu gostaria muito que você vivesse debaixo dessa missão, debaixo desse mover, que você cumprisse o seu chamado diante do Senhor. E eu queria que você entendesse que o seu campo missionário é onde você está inserido. E talvez hoje você fale assim, mas eu trabalho, eu tenho uma família para sustentar. O seu trabalho é o seu campo missionário. A sua família é o seu campo missionário. Às vezes, talvez nem isso, sabe, você esteja cuidando. Talvez nem da sua família você esteja cuidando e zelando. Talvez nem no seu trabalho você esteja sendo uma referência. Talvez no seu trabalho você não esteja influenciando ninguém. Ou na sua escola você não esteja sendo influência. Talvez você esteja sendo só mais um ali naquele lugar. Mas o Senhor, Ele te chamou para você ser um missionário ali naquele lugar. Esse é o seu campo missionário. Amém? E poucas vezes, irmãos, eu tive que pegar a Bíblia, sabe, para pregar. E a maioria das vezes, a Bíblia ela é pregada através das nossas atitudes. Às vezes você não precisa falar, às vezes você precisa agir, ter atitude. Viver a Bíblia, viver Cristo. Porque no final é o que mais vai contar. Não são as palavras que a gente fala, mas sim as nossas atitudes. E esse é um pouco, sabe, do que eu vivi. Eu queria que vocês olhassem, né, para a minha vida, se inspirassem. Eu sei que é muito pouco, eu sou só um jovem missionário. Eu tenho muita coisa a aprender ainda, tenho muita coisa a viver. Mas desde o momento em que eu abri mão da minha vida para viver esse propósito, eu sinto que eu estou fazendo a coisa certa. Eu sinto que eu estou vivendo o propósito do Senhor e o plano do Senhor. E estou no lugar onde eu deveria estar. E eu gostaria que você também vivesse as mesmas coisas, fizessem coisas maiores. Eu queria que vocês chegassem a lugares maiores. Queria que vocês, sabe, despertassem. Toda vez quando eu volto para cá, eu consigo ver a realidade de cada um, né? Consigo ouvir as histórias, consigo ver o que aconteceu durante o ano. E eu gostaria muito de ouvir que muitas vidas foram salvas através de você. Eu não consigo mensurar quantas pessoas aceitaram a Jesus em todas as ministrações, mas, irmãos, eu confesso para vocês que muitas vidas se entregaram a Jesus. Muitas vidas conheceram a Jesus e muitas vidas precisam do seu posicionamento. Amém? Esse é um pouco, né, do que eu compartilhei. Eu espero muito que você realmente se sinta inspirado pelo Senhor a cumprir o seu chamado, a cumprir o seu propósito, a fazer aquilo que o Senhor Ele tem pedido para você. E só uma coisa, antes de eu ir para as nações, o Senhor Ele já tinha ministrado uma palavra que não tem como a gente florescer lá fora se a gente não florescer aqui dentro. Não tem como a gente salvar vidas lá fora se a gente não faz aqui. Então, para eu ir lá para fora, eu já tive célula, já cuidei de vidas, já fui líder de teatro, e esse era o tempo certo do Senhor, e hoje eu já estou fazendo uma outra coisa diferente. Amém? Então, cumpra aquilo que o Senhor Ele colocar na sua mão. Amém? Aleluia, é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar pelo Antônio, mas esse negócio mexe muito comigo. Eu queria pedir para os líderes, aqueles que já cuidam de vidas, ficarem de pé, por favor. Quem já é líder,
você cuida de alguém, você discipula alguém, você ensina a palavra de Deus para alguém, fica de pé. Por favor, em nome de Jesus. Nós não somos maioria ainda, você percebe? O que nós poderíamos fazer se todos nós tivéssemos o mesmo propósito de cuidar de pessoas, de evangelizar pessoas? Eu acho sensacional quando eu vejo o Antônio ministrando, e eu espero que Deus toque no coração de outros jovens para despertarem para viver um propósito. Ele entregou a vida dele, né? E ele não enfrenta situações difíceis, mas você não percebe tristeza. E eu vou mostrar isso na Bíblia, que é o que uma igreja faz. Então, se você se unir a esses homens e mulheres que estão de pé agora aqui, cadê o pastor Renan? Recentemente, este homem foi consagrado pastor, ele decidiu também entregar a vida dele ao ministério. A esposa dele vai fazer o mesmo. Daqui a pouco tem outros líderes, eu vou deixar que aconteça antes de eu citar nomes, porque deixa o Espírito Santo conduzi-los, mas eu sei que tem outros homens e mulheres que querem seguir o mesmo caminho, que querem entregar a sua vida para cumprir o chamado, querem gastar toda a sua vida para fazer a vontade de Deus. E eu oro para que o Senhor alcance teu coração. Tem gente fazendo. Você pode se unir, meu irmão. E você pode dar um propósito para a sua existência. Obrigado, irmãos. Vocês podem sentar em nome de Jesus. E nós estamos no... Rapidamente eu quero concluir. Eu quero só acrescentar algo no testemunho do Antônio. Me desculpem. Abram suas Bíblias comigo em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler os versos 19 e 20. Porque nós estamos no mês do mover apostólico. E no domingo passado eu falei que o mover apostólico é uma igreja em movimento, e é aquela igreja que está vivendo seu chamado. E hoje eu quero mais uma vez falar sobre isso e trazer o entendimento que o que é uma igreja que vive debaixo de um mover apostólico? É uma igreja que vive debaixo dos mesmos fundamentos que os apóstolos viveram. Então os apóstolos, a vida dos apóstolos tem uma marca. E nós precisamos saber que marca é essa. Tem algumas marcas, né? E inclusive a palavra de Deus nesse texto que eu vou ler nos mostra e nos revela que uma vez que a gente entrega a vida para Jesus, é para que a gente possa viver edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Olha o que diz, verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu quero convidar você para a gente fechar os nossos olhos e orar rapidamente. Pai, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo fale conosco. Fala aos nossos corações, Jesus. Levanta pessoas, tira o medo, o comodismo, Senhor, tira o egoísmo, o hábito de olharmos somente para nós, e nos dá um coração igual ao teu, em nome de Jesus. Amém e amém. A ênfase que eu quero dar no capítulo 2, no verso 20, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a principal pedra angular. Com isso eu quero dizer que nós não fomos chamados para inventar uma identidade, mas para permanecer fiel àquilo que já nos foi entregue por meio de um modelo estabelecido no início da igreja. Atos 1:8 diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas de Cristo.
A igreja ela foi criada, foi fundada a partir desse princípio. Os apóstolos foram escolhidos, foram cheios do Espírito Santo, deram Atos dos Apóstolos, ali é a descrição do fundamento, da continuidade da igreja, a continuidade essa que nós deveríamos participar e vivenciar. Os apóstolos, eles foram a autoridade que iniciaram, mas eles deixaram um exemplo para que a gente pudesse conseguir seguir. Então, andar no mover apostólico é andar no mesmo espírito que os apóstolos andaram. E aí, Efésios capítulo 2, verso 10, inclusive, coloca esse texto aí na tela, Efésios 2:10, por favor. Uma igreja apostólica é aquela que revela a vontade de Deus. Veja bem, nós não estamos nos reunindo aqui para a gente fazer algo que ainda não existe, para a gente criar alguma coisa nova, para a gente ir atrás de trazer à existência algo novo. Não, nós estamos aqui para revelar o que já existe. Inclusive, Efésios 2:10 diz: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Já tem uma obra pronta. O Senhor já fez tudo o que precisa para que nós pudéssemos viver o nosso chamado. Cabe a nós revelar isso, aquilo que Deus preparou para fazer por meio de mim, pela minha vida, pela sua vida, já está pronto. Nosso papel é nos disponibilizar para trazer isso à existência, é confiar em Deus ao ponto de deixar que Ele derrame sobre nós o seu Espírito, e assim nós venhamos trazer à existência as obras que Ele já preparou de antemão. Por que é importante, como igreja, andarmos nos fundamentos dos apóstolos? Porque assim a gente se torna uma igreja frutífera, uma igreja madura, uma igreja que produz frutos. Então, o padrão apostólico, ele gera discípulos e não consumidores. O padrão apostólico, ele gera líderes e não celebridades. O padrão apostólico, ele gera frutos duradouros e não modismo. Quando nós andamos debaixo do fundamento dos apóstolos, há continuidade naquilo que eles começaram. Quando nós vemos o Antônio dando testemunho, não sei você, mas eu tenho a sensação exatamente, e todos os missionários, líderes, todos aqueles que fazem a obra de Deus, eu sinto que nós estamos dando continuidade àquilo que foi começado há mais de 2000 anos atrás. Por Jesus, Ele foi enviado pelo Pai para iniciar uma obra, comissionou os seus discípulos para que continuassem essa obra, e assim todos aqueles que viessem a crer depois deles, pudessem também dar continuidade a essa obra. Mas o que tem acontecido com a igreja? A gente converte, a gente entrega a nossa vida para Jesus, e a pergunta que a gente tem feito, muitas vezes depois que converte é: ok, agora como é que Deus pode me abençoar mais? Como é que eu posso melhorar a minha vida depois de entregar a minha vida para Jesus? Como é que eu posso ser mais próspero? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Como é que eu posso ser mais feliz? Só que quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo esse modelo, eu não vejo os apóstolos se movendo debaixo desse princípio. Eu vejo os apóstolos se movendo debaixo do princípio do envio e da missão. Eles viviam por isso. Eu posso falar aqui sobre como os apóstolos eram cristocêntricos, sobre como eles andavam debaixo da direção do Espírito Santo. Eu posso falar sobre uma série de coisas, sobre a fidelidade doutrinária dos apóstolos, e eu vou falar talvez isso em um outro momento, mas hoje eu queria mostrar biblicamente como eles tinham um espírito de missão, de envio, e um espírito missionário, de viver debaixo de uma missão. A gente tem que entender que ser um missionário não significa necessariamente sair do seu estado, mas ter uma missão pela qual viver. Você tem uma missão pela qual viver, que não seja enriquecer, que não seja comprar uma casa, que não seja melhorar sua vida financeira, que não seja ser mais feliz. Você tem alguma outra missão na sua vida que não envolva só você, que não diga a respeito só dos teus prazeres, dos teus deleites, do que te faz bem, do que te traz satisfação. Existe algo no teu coração que queime em relação ao outro, em relação ao próximo, em relação a Deus, e é o que está no coração dele. Porque se não tem, desculpa te dizer, mas você não é igreja. Desculpa. Se você tem usado Deus ao invés de deixar Deus te usar, você não entendeu o que é essa igreja. O Senhor, Ele quer te usar, e não que você use Ele para alcançar os seus deleites e prazeres. Olha só, a igreja, ela não existe para si mesma. Nós não existimos para nós mesmos, nem para o nosso deleite.
Nós existimos para sermos enviados, nós temos uma missão. Nós estamos reunidos aqui não simplesmente para a gente ser um clube social. Nós estamos aqui para nos reunir, para nos nutrirmos espiritualmente, para que a gente possa cumprir a missão que Deus tem colocado para que nós possamos viver. Então o envio da igreja nasce no envio do próprio Cristo, porque quando Cristo é enviado, Ele deixa o padrão que Ele espera que aqueles que vão crer nele sigam. E que essa igreja ela possa dar continuidade na obra que o Filho começou no mundo. Jesus disse que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a maioria de nós temos vindo buscar e salvar a nossa bênção. A gente tem vindo buscar e salvar a nossa felicidade, buscar e salvar o nosso prazer, as nossas vontades. A gente vive como se Jesus não existisse e vem à igreja para aplacar a nossa consciência pecadora, para dizer que a gente não é tão ruim. Não é isso que Deus quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva de fato em prol de uma missão. Paulo disse: ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele deixa claro que a salvação de muitos vem pela obediência missionária de poucos. Eu acabei de pedir para levantar os líderes aqui, acho que talvez nem 20% da igreja lidera ou discipula ou ensina a palavra de Deus para alguém. Paulo está dizendo que foi sempre, parece que tem sido sempre assim, é pela dedicação de poucos, é pelo choro de poucos, é pela renúncia de poucos que tem vindo a bênção de muitos. Mas você pode escolher fazer parte desse propósito, porque biblicamente ser enviado como uma missão para a igreja não é opcional. Não é que alguns têm chamado e outros não. Todos nós, o chamado é universal. Como você vai viver esse chamado? Isso sim é particular. Porém, o chamado para sermos influência, luz do mundo, sal da terra, é um chamado global para todo mundo que crê. Então é necessário que a gente se renda a esse chamado. O coração apostólico, ele não pergunta se deve anunciar. Ele pergunta quando e como irei anunciar. E aí o Antônio disse algo interessante. Antes de ele sentia no coração que Deus o levaria para algum lugar. Ele não sabia quando e como. Enquanto isso não acontecia, ele estava servindo aqui. Se você tem um chamado missionário para outros lugares, o seu chamado começa aqui. Comece a servir, comece a ganhar pessoas. Lidere uma célula como ele fez. Discipule pessoas como ele também se propôs. Então eu desconfio muito do chamado de pessoas que dizem que tem chamado para fora, mas não fazem nada na igreja local. Nada. Esse chamado, porque Deus não chama pessoas que não estão frutificando. Você precisa já estar com seu coração na obra, na missão que Deus tem preparado para você. A igreja ela não existe para se preservar, mas para se derramar, para derramar a sua vida sobre outros. Isso aqui não é um depósito de crentes, irmãos. Isso aqui é um celeiro de missionários. É um celeiro de gente com missão. É uma base de envio para o mundo, para onde o perdido está. Isso aqui, a gente se reúne aqui como um exército, como uma base, para que a gente possa ir onde está o perdido, cada um dentro da sua realidade. Alguns aqui lidam com um grupo de pessoas, é lá que Deus quer te usar. Tem outros que lidam no seu trabalho. Uns lidam com jovens que estão nas drogas, outros lidam com pessoas que têm problemas na área sexual. Deus está te chamando para ser um instrumento nas mãos dele, dentro da área em que você e do campo onde você está inserido. Você só precisa dizer sim. Quando a igreja perde o espírito de missão, ela se torna autocentrada, ela confunde crescimento com ajuntamento e ela troca obediência por conforto. É o que a gente tem feito na maioria das vezes. Jesus diz em João 17 que ele é a porta. E a gente tem confundido Jesus com a porta final que a gente vai entrar. Jesus ele é a porta de entrada para uma missão que ele preparou para nós. Tanto é que depois da porta ele diz que existe um caminho. Jesus é a porta, mas também tem um caminho que é apertado e estreito. Diferente do que nós temos acostumado a colocar no nosso coração. E é isso que precisa mudar na nossa mente. No momento que você entrou pela porta chamada Cristo, você não pode estar esperando que Ele melhore a sua vida apenas. Eu não estou dizendo que Ele não pode fazer isso. Eu estou dizendo que você não pode esperar isso. Deixe que Ele faça. Se Ele quer fazer, Ele vai fazer. O seu papel é dizer, me use. Eu sou grato. E eu vou falar sobre isso já já. Então a gente fica assim, quais os princípios eu devo obedecer para prosperar? A gente fica vivendo uma vida de barganha.
Tá, me diz aí o que eu devo fazer para que a minha vida financeira melhore, o que eu tenho que fazer para eu ser mais feliz, o que eu tenho que fazer para que a minha família seja uma família perfeita, o que eu preciso fazer, me diz que eu vou fazer. Isso é barganha, meu irmão. Isso é barganha. Isso não é evangelho. Quais os sacrifícios que eu tenho que fazer para eu poder ser abençoado, para que a bênção chegue? Quando é que nós vamos viver um evangelho onde você e eu não estejamos no centro, onde Cristo e o outro esteja no centro? O nós é mais poderoso do que o eu no reino de Deus. Nós precisamos abrir essa forma de encarar a salvação, onde eu sou um cliente, a igreja é um mercado, o Deus ele é aquele que fornece o produto. Ela precisa ser superada. Nós precisamos realmente encarar a salvação de uma maneira correta, bíblica, porque quando você encara a salvação como um meio de você melhorar de vida, de você só ser alguém melhor moralmente, de você alcançar alguma bênção, de você alcançar alguma cura, de você alcançar algum propósito físico, humano, você está distorcendo o que realmente é evangelho. Você não está vivendo o evangelho bíblico, porque quando a gente faz isso, primeiro, a gente não reconhece o bem já recebido. Porque se você, depois de ser salvo, convencido do seu pecado, a não ser que não tenha sido, mas se você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, e você ainda assim acha que te falta alguma coisa, você não entendeu o evangelho. Se você vem e dizendo assim, bom, eu entrei, agora eu vou atrás do resto, eu vou atrás da bênção, eu vou atrás da prosperidade, meu irmão, você não entendeu o evangelho, você está ignorando o benefício mais importante de todos. Efésios capítulo 1, no verso 3, diz o seguinte: bendito Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Portanto, eu não preciso mais ficar me esforçando para alcançar alguma bênção. Eu tenho tudo que eu preciso em Cristo. E por entender isso, eu dou uma resposta de gratidão ao Senhor. Quando, como cristãos, nós estamos apenas tentando melhorar a nossa vida na terra, isso revela que ainda você se vê como alguém carente de alguma coisa. Cristo não bastou para você. Ele não é suficiente. Ainda te falta coisa. A sua alma ela é sedenta de coisas. O tempo todo está correndo atrás de coisas. O tempo todo está insatisfeito. O tempo todo a alma está atribulada. E não importa se você, mesmo quando você está descansando lá na sua casa, a sua alma não tem descanso, ou ela está entediada, ou ela está ansiosa, porque você não tem Jesus. Me desculpe dizer, porque você não sabe o que é ter uma alma plena em Cristo. Porque veja bem, descanso não é falta de atividade, é falta de preocupação. Bíblico é isso. Uma alma que descansa das atividades, mas não é capaz de descansar das preocupações, ou ela fica entediada, ou ela fica ansiosa. E tem gente assim aqui. Quando você não está entediado, você está ansioso. Você não tem Jesus. Desculpa, eu não tenho autoridade para dizer quem tem ou não tem alguma coisa, mas eu, pelo menos não com tanta ênfase, mas a Bíblia ela me dá autoridade para dizer que pelo fruto conhecereis a árvore. Se eu não posso afirmar categoricamente, eu posso dizer, olha, você me dá fortes evidências de que falta Jesus na sua vida. Pelo menos isso. A sua falta de descanso, a sua falta de entrega, a sua falta de gratidão para entregar a sua vida a Ele, viver o propósito dEle, sabendo que Ele vai suprir você em todas as suas necessidades, porque Ele promete isso na palavra dEle. A lógica bíblica, olha só, ainda, quando você se vê como alguém carente, você não se vê como alguém plenamente reconciliado, abençoado, restituído, porque você associa bênção com coisas. Eu sou abençoado quando eu recebo a casa. Eu sou abençoado quando eu compro o carro. Eu sou abençoado quando... Meu irmão, você é abençoado no momento em que você entendeu. Você foi escolhido por Jesus Cristo, entendeu o seu pecado e se arrependeu dele. Você é abençoado nesse momento. Quando você não entende isso, o que acontece? Você recebe tudo, mas você tem falta na alma. Agora, quando a gente entende que a gente é abençoado celestialmente por meio da graça da cruz, a gente responde em obediência por gratidão.
porque a gente não sente falta. A gente não distorce a coisa. Quando a gente não entende essa verdade espiritual, a gente desloca a bênção da posição principal para a gente desloca Deus de uma posição principal para uma posição secundária. Por quê? Porque isso é uma idolatria sutil. Deus deixa de ser o fim e ele passa a ser o meio. Então eu só sou feliz se Deus fizer o que eu espero. E eu não tenho nenhuma disposição de dar nenhum tipo de resposta para Deus. Eu não quero me envolver com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. Eu só espero que Ele de alguma maneira me sirva. E isso cria uma espiritualidade condicional. Eu lhe sirvo desde que o Senhor faça isso, aquilo, outro. À medida que você, talvez alguém esteja aqui nessa condição, você tem orado pela conversão da sua família, você tem orado por cura, você tem orado por qualquer coisa. À medida que a resposta ainda não veio, a sua fé está cada vez mais indo para baixo, diminuindo. Por quê? Porque a sua espiritualidade é condicional. Ela só existe desde que Deus atenda aos seus pedidos. Você não é grato pelo que Ele já fez na cruz. A sua mente ela não é capaz de perceber o benefício da cruz. Ela só consegue lidar com o que é palpável, com a bênção, com a cura, com a família, com o casamento, com o dinheiro que está na conta. Meu irmão, aonde está escrito isso no Evangelho? Alguém enganou você. Eu não sei quem. Eu sei que eu não fui, tá? Talvez quando te evangelizaram, disseram para ti, vem para Jesus que vai ser tudo maravilhoso para você. Mas me diz aonde é que está escrito isso. Porque olha só, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma outra coisa. Coloca Jó, capítulo 13, verso 15 para mim. Sem a bênção, a maioria de nós não vale a pena seguir. Pois a gente acha que a salvação tem que estar diretamente atrelado com a bênção que eu espero. E isso é exatamente o oposto do que Jesus disse. Jó inclusive disse, Jó, capítulo 13, verso 15. Diz o seguinte: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Irmão, a verdade do Evangelho ela é uma verdade totalmente diferente do que a gente aprendeu a vida toda. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou pregar essa verdade, custe o que me custar. Ainda que custe a sua frustração. Ainda que me custe a sua decepção. Mas essa é a verdade do Evangelho. Embora ele tenha poder para melhorar a sua vida, o propósito principal do Evangelho não é melhorar a sua vida. É fazer de você um missionário. É fazer de você alguém que vive o propósito do Senhor. Quando isso não acontece, você vira um consumidor e não um discípulo. É uma fé centrada no benefício. A igreja, ela vira um lugar onde é tipo um autoatendimento. Você chega no autoatendimento, você é o cliente, Deus é o fornecedor. E aí você vem aqui e à la carte você diz, eu quero isso aqui, eu quero que Deus faça isso aqui por mim. Aí você vai pegando os produtos, vai botando na sacolinha e no final você quer que Deus pague a conta. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ver isso como evangelho. Você criou isso na sua cabeça. Você desejava que fosse assim, mas Deus nunca prometeu que fosse assim. Pelo contrário, quando eu olho para os homens da Bíblia, eu vejo uma outra disposição. Por exemplo, coloca Atos 20, 24 aí, por favor. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Para ficar melhor, volta alguns versículos antes para poder entender o contexto. Volta mais um. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Aí no verso seguinte ele diz, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Verso 24, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus.
Você viu um jovem testemunhando de 25 anos, saiu daqui, tinha 23, né? Cadê o Antônio? 23, né, Antônio? 22, tinha 22 anos. E aí tem dias que ele é bem tratado, tem dias que ele não é. Tem dias que ele dorme bem, tem dias que ele não dorme bem. Tem alguma frustração no seu coração no dia que você dorme mal, que não come bem? Tem alguma frustração? Ainda se sente pleno em Cristo por viver isso? É incrível, é sobrenatural o que é evangelho. É isso. Olha só o que diz Filipenses capítulo 1, verso 29. Coloca aí esse texto, por favor. Porque a nossa maneira de ver evangelho esvazia o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, inclusive, ele diz: porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Ninguém quer. A gente só quer a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Ninguém quer sofrer uma rejeição, ninguém quer pegar uma porta na cara, ninguém quer ser caluniado porque é cristão. E aí sabe o que é? Às vezes, eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Eu como pastor, muitas vezes, e eu imagino que todo pastor é tentado isso, e muitos pastores são tentados ao ponto de cederem. Por isso que essas mensagens coach, o tempo todo dizendo: você vai vencer, tem bênção para você. E a gente gosta disso. Cara, mas isso não é evangelho. Deus vai te abençoar. A Gabi falava isso aqui enquanto pregava, dava a palavra de oferta. A bênção vai te alcançar. Não te preocupa com bênção, te preocupa em cumprir o chamado que Deus tem para você. O que tem de bênção vai te alcançar, vai chegar para você. Simplesmente deixe Deus te usar. Se eu tivesse dito o seguinte: Deus tem uma bênção para você, sua casa toda vai ser salva, você vai comprar o seu carro, está aqui a chave do carro, irmãos, me dá uma chave aí, me dá uma chave aí, dá uma chave aí. Se eu dissesse assim: ó, irmãos, eu trouxe a chavezinha do carro aqui, quem quer a chavezinha do carro? Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho, não. Não é evangelho. Eu tenho fundamentação bíblica para dizer que isso não é evangelho. Se você acha que isso é evangelho, você está indo para o inferno. Você vai perecer. Como eu não quero que você pereça, eu estou pregando a verdade para você, por mais dolorosa e difícil que seja ela. Tem bênção, tem bênção, tem. A gente vê na Bíblia Deus abençoando homens e mulheres, inclusive o povo de Israel. Abraão era rico, Jó era rico, esses homens todos eram ricos, mas você não vê a ênfase na riqueza deles. Homens de Deus, mulheres de Deus, as mulheres ricas eram quem sustentavam o ministério de Jesus. Você não vê ninguém vivendo por elas. É como se elas fossem secundárias e não importassem. Eles viviam o que tinham para viver, desfrutavam do que tinham para desfrutar, mas sem dar ênfase nessas coisas, porque eles entendiam, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, agora verso 9, se não me engano: se tudo que eu espero de Cristo espero para essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Desculpe a franqueza, nem sei se deveria pedir desculpa, porque o evangelho, antes de nos salvar de verdade, ele nos fere. Essa é a grande verdade. Quando o crente é treinado para buscar apenas prosperidade, quando você vê um crente sofrendo, você fica escandalizado, porque na sua cabeça, crente não sofre. Diz isso para o apóstolo Paulo. Diz isso para Pedro, depois de morrer crucificado de cabeça para baixo. Diz isso para os cristãos que morreram em arenas, comidos por leões pela sua fé. E eu não estou falando simplesmente de coisas do passado. O Antônio acabou de testemunhar. Nesses lugares, eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Nigéria. Alguém está acompanhando o que está acontecendo na Nigéria? Quem sabe, levanta a mão. Na Nigéria, pastores estão sendo mortos pela sua fé. Suas igrejas estão sendo queimadas. Hoje. Eu compartilhei no meu status o testemunho de um missionário em países perseguidos. E ele conta do testemunho de um pastor sudanês, que ele diz que ele acha estranho a liberdade que alguns têm, porque todo cristão, ele não quer se envolver com um cristão livre. O estilo de mentalidade dessas pessoas é totalmente diferente do nosso. Para eles, o sofrimento é algo que faz parte do processo cristão. E eles dizem: não quero fazer, eu não tenho vontade de me envolver com cristãos livres, porque a maioria dos cristãos livres não são cristãos de verdade. Palavras de um pastor sudanês. E tudo que o Senhor está falando para a gente é:
Ele não está dizendo nem para a gente morra pelo evangelho, porque aqui ninguém vai morrer pelo evangelho no Brasil, pelo menos não agora. Ninguém vai ser perseguido, pelo menos não no nível de ter perigo pela própria vida, de temer pela própria vida, pelo menos não por hora. Tudo que Deus está pedindo é: abandone a sua vaidade, o seu conforto e pregue o evangelho para alguém. É só isso. Para cristão que só pensa em prosperidade, ser provado na fé é sinal de fracasso espiritual. Alguém é porque está em pecado. A cruz vira exceção. O sacrifício, a renúncia, a entrega, a obediência é para gente muito espiritual. Não é para todo cristão. Irmãos, isso não é evangelho. Isso não é, me desculpe, me perdoe se você veio buscar qualquer outra coisa aqui, mas o Espírito Santo está falando com você o que é evangelho. Por mais louco que pareça, o evangelho é a loucura de Deus para os que estão sendo salvos. Então, é para aqueles que perecem, na verdade. Então, o que nós precisamos entender? Que à medida que a gente não entende o que é evangelho, o que é viver debaixo do modelo dos apóstolos, ser uma igreja apostólica, a gente enfraquece o espírito de missão. Quanto menos apostólico eu sou, menos eu penso em missão. A igreja é um exército. O crente que está focado apenas em melhorar a própria vida, ele não se vê como um enviado de Deus, como um escolhido enviado. Você é um escolhido e um enviado de Deus. O cristão que só pensa em prosperidade, ele não assume riscos em nome do evangelho. O cristão que ele só pensa em prosperidade, ele não se entrega para o reino. A missão nasce da gratidão. Só que o que muitas vezes está no nosso coração é só ambição. Só isso. Nós somos somente ambiciosos. Deus me dá. Deus me dá. Deus me dá. Deus me dá. Eu lembro de o Antônio conversar, que já teve dias de dormir no chão, né, Antônio? Eu lembro de falar. Cara, já pensou, alguém podia pensar assim: pô, você sai da sua casa, do conforto do seu quarto, tem ar-condicionado, tinha ar-condicionado. Ainda tem, né? O quarto do Antônio tinha ar-condicionado, uma bela cama, privacidade. Abriu mão de tudo isso. E a gente está falando de alguém que assumiu o desejo, que se propôs a ir para o campo missionário. Talvez a maioria de nós nem vai viver isso, nem vai passar por isso. Pelo contrário, tem gente vivendo o seu chamado e sendo muito abençoado. Eu vejo líderes aqui compartilhando com as suas células a alegria de ter pessoas que estão lá do seu lado. A maioria de nós nem vai sofrer pelo evangelho. E ainda assim, a gente se nega. Mesmo dentro desse cenário extremamente favorável, a gente se nega. Irmão, desculpa. Eu vou dizer, você não sabe o que é evangelho. Não. Estou dizendo para você. Agora, se você quiser conhecer o evangelho, aqui, ó. É aqui. Você vai parar de dizer o que Deus pode fazer por mim agora. E você vai perguntar para Deus: o que eu posso fazer pelo Senhor agora por todos os benefícios que me tem feito? Você já é abençoado, você não vai ser abençoado. Você já é abençoado, irmão. Te garanto, você já é abençoado. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O sangue de Jesus foi derramado no madeiro para perdoar os seus pecados. E você é um homem, uma mulher salva em Cristo Jesus. Portanto, você já é abençoado. Você vai dizer: como eu respondo a tanta bênção? Me diga, Senhor. Você vai sair, quando você entender isso, você vai sair nos becos e valados. Você vai evangelizar todo mundo que cruza o teu caminho. Você vai convidar todas as pessoas que passam por você. Você vai falar de Jesus para elas. Você vai testemunhar. Você vai viver o evangelho na prática. Você vai querer ser luz. Você vai querer ser sal da terra e luz do mundo. Domingo passado, eles não estão aqui, mas eu tive a alegria
de apresentar aqui como membro da igreja uma colega de faculdade. Eu acredito que ela só decidiu congregar nessa igreja porque eu agi como crente lá. Porque se eu não fosse um cristão lá, ela jamais aceitaria que eu fosse o pastor dela. Ela disse para mim, depois a gente conversando, disse, meu amigo agora é meu pastor. Eu fiquei muito feliz pela experiência de ela poder olhar e dizer, eu vejo Cristo na sua vida. E eu testemunhei sendo cristão. Sendo um cristão. Vivendo a verdade do Evangelho. Quem se converte para ser abençoado ainda não entendeu o valor da salvação. E o privilégio que é trilhar o caminho de viver o propósito de Deus para a sua vida. Então, quem entende a salvação se entrega, mesmo sem garantias de que vai receber o que deseja, mas vai se entregar. Então, eu queria ler para finalizar com vocês Filipenses capítulo 3, verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 11 ou 13. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava enfrentando esse dilema. Eu nem concluí o que eu ia dizendo agora. Senhor, mas se eu falar essas coisas, as pessoas vão ficar com medo e elas não vão querer o Evangelho. E eu imagino que todo pastor passa por essa tentação de ocultar as partes difíceis do Evangelho para deixar todo mundo confortável. E o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, mas esse é o Evangelho, meu filho. Mas é isso que está escrito. Você vai querer negar isso? E aí o Espírito Santo disse para mim, se você não prega a verdade, cristãos verdadeiros não se levantam. Primeiro, porque sabe o que acontece com aqueles que querem o Evangelho? Ainda que sinta medo, quando estão ouvindo isso, tem alguma coisa queimando dentro do coração deles. Eles não têm medo. Não um medo paralisante, tem um medo humano, normal. Sai, Deus, eu quero muito viver isso, mas tenho medo, mas me ajuda, vai comigo, vai na minha frente. Eles confiam. Eu tenho medo. Eu tenho algum nível de medo, Senhor. Eu não quero que a minha família sofra, eu não quero que minhas filhas sofram, que a minha esposa sofra. Eu não quero, mas eu não posso simplesmente parar a minha vida e esperar que Deus só me abençoe. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. E eu decidi confiar nele baseado numa palavra. Eu que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 1 Coríntios capítulo 4, verso 11 ao 13 diz, 11. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, tornamos-nos a escória da terra, o lixo do mundo. Meu Deus. Atos capítulo 5, verso 41. Atos 5, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Se esses textos estão na Bíblia, é porque isso faz parte da vida cristã. E eu diria mais, eu diria que passar por dificuldade faz parte da vida, quer com Cristo, quer sem Ele. Só que quando você enfrenta oposição por uma causa espiritual e eterna, o resultado final é diferente. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.